Vamos lá. Existe um inimigo silencioso, mas muito poderoso, que pode estar afetando a saúde de muita gente sem que ninguém perceba: a inflamação crônica. Nesta análise, a gente vai fundo para descobrir como esse problema oculto pode ser a raiz de várias questões de saúde a longo prazo. Sabe aquele cansaço que não passa? Ou umas dores no corpo, sem uma explicação clara, uma sensação de que uma coisa não está legal? Pois é, muitas vezes esses sinais são deixados de lado, mas eles podem ser o alarme do corpo para um problema bem mais profundo. Um problema que a gente vai explorar hoje. O mais interessante é que esses sintomas que parecem não ter nada a ver um com o outro, na verdade, podem ser peças do mesmo quebra-cabeça. Fadiga que não acaba, dores, problemas de digestão, tudo isso são sinais bem sutis de um corpo que está em estado de inflamação crônica. Ok, vamos dar uma olhada no nosso roteiro. Primeiro, a gente vai decifrar esse tal de alarme silencioso. Depois, vamos entender a diferença crucial entre a inflamação que ajuda e a que atrapalha. A gente vai investigar o que alimenta o problema e, claro, o mais importante, montar um pitch de ferramentas prático, com foco em alimentos e hábitos para combater essa inflamação. Começando pela primeira parte, então, o alarme silencioso do corpo. Aqui a gente vai entender como aqueles sintomas que parecem aleatórios são, na verdade, pistas muito importantes. E acontece que todos esses sinais podem, sim, apontar para um único culpado. A inflamação crônica nada mais é do que uma resposta de defesa do corpo que, por algum motivo, nunca desliga. Ela fica ali, ativa, causando danos em silêncio com o passar do tempo. Agora vamos para uma parte chave. Fogo bom, fogo ruim. É fundamental entender que a inflamação tem duas caras bem diferentes. É muito importante deixar claro que a inflamação, na sua essência, não é a vilã da história. Pelo contrário, é uma resposta vital. Pensa nela como a equipe de emergência do nosso corpo, sabe? Ela corre para o local de uma lesão ou infecção para neutralizar a ameaça e começar o processo de cura. A grande diferença, o pulo do gato, está aqui, ó. A inflamação aguda é como uma fogueira de acampamento. Ela é controlada, útil, rápida, localizada e essencial para curar. Já a inflamação crônica, bom, essa é como um incêndio florestal de baixa intensidade que nunca se apaga, sabe? E vai danificando lentamente todo o terreno saudável ao redor. Então, vamos ver agora como esse fogo é alimentado. Porque entender as causas é o primeiríssimo passo para a gente conseguir apagar essas chamas e perceber a gravidade do problema. E por que isso é tão importante? Porque as pesquisas mostram uma ligação muito clara entre a inflamação crônica de baixo grau e algumas das doenças mais sérias que existem hoje. Ela é um fator comum que aumenta e muito o risco de problemas do coração, diabetes e até de declínio cognitivo. Bom, o que está alimentando essas chamas? O primeiro grande culpado, excesso de açúcar e carboidratos refinados. Pense em pão branco, doces, refrigerantes. Eles fazem o corpo liberar mensageiros pró-inflamatórios, as tais citocinas. É como se fossem pequenos alarmes de incêndio que disparam por todo o corpo. O culpado número 2, gorduras trans. A gente encontra bastante em frituras e em vários alimentos processados. Elas são perigosas porque podem causar inflamação diretamente na parede das nossas artérias, um caminho direto para problemas cardíacos. E falando de um jeito mais amplo, os alimentos ultraprocessados. Muitos dos aditivos, corantes, conservantes artificiais, o corpo pode entender tudo isso como algo estranho. E qual o resultado? O sistema imunológico trata como se fossem invasores, e aí dispara uma resposta inflamatória para se defender. Ok, já entendemos o tamanho do problema. Agora, vamos focar na solução. Essa parte é toda sobre o nosso kit de ferramentas para combater a inflamação. E a nossa principal arma nessa luta é a comida. Hora do contra-ataque! E aqui estão os heróis da nossa história. Peixes ricos em ômega 3, folhas bem verdes, frutas coloridas, azeite de oliva. Eles são lotados de compostos poderosos, como antioxidantes e polifenóis, que funcionam como verdadeiros bombeiros internos, sabe? Eles neutralizam a inflamação lá no nível celular. E só para reforçar a ideia, aqui está a lista do que é bom a gente reduzir. É basicamente o oposto da lista anterior. Limitar esses itens é como cortar o combustível daquele fogo inflamatório, dando ao corpo uma chance de se reequilibrar. Essa citação resume a filosofia perfeitamente. A ideia não é uma dieta super restritiva e complicada. É sobre focar em comida de verdade. Alimentos integrais, naturais, que nosso corpo reconhece e usa para ficar bem. A comida é crucial, mas não é a única peça desse quebra-cabeça, de jeito nenhum.
Vamos então para a nossa última sessão e ver como outros fatores no nosso estilo de vida têm um papel gigantesco nisso tudo. Existem 3 pilares importantíssimos além da dieta. Primeiro, se movimentar regularmente libera substâncias químicas que são anti-inflamatórias naturais. Segundo, um sono de qualidade é quando o corpo faz seus reparos mais importantes. E terceiro, gerenciar o estresse. Isso é vital. O estresse crônico inunda o corpo com hormônios como o cortisol, e isso mantém o sistema em alerta constante, o que alimenta diretamente o fogo da inflamação. E por falar em gerenciar o estresse, o impacto é real, dá para medir. Como a dor é um sintoma muito comum da inflamação, é impressionante ver que estudos mostram que práticas como a meditação podem reduzir a percepção de dor crônica em até 30%. Isso mostra o controle poderoso que a mente pode ter sobre a resposta inflamatória do corpo. E para a gente fechar com chave de ouro, alguns outros hábitos poderosos. Se manter bem hidratado ajuda os rins a eliminar resíduos inflamatórios. Limitar o álcool, que é um gatilho inflamatório bem conhecido, já ajuda bastante. E usar os chás de forma estratégica pode ajudar a gerenciar a energia e o estresse, apoiando o equilíbrio geral do corpo. Então, a grande conclusão é esta. Não se trata de uma mudança radical do dia para a noite. É a soma de pequenas escolhas feitas de forma consistente. O que se come, como se movimenta, como se dorme, que constrói um ambiente interno resistente à inflamação crônica. E para encerrar, fica aqui uma provocação para se pensar. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual seria uma pequena atitude, uma única mudança, que pode ser colocada em prática hoje mesmo para começar a apagar esse fogo interno e construir uma saúde mais forte para o futuro?